Quando a gente fala de homeschooling, sempre que tem um post sobre homeschooling na internet acontece isso. Sempre tem algum comentário falando assim: ah, mas a criança vai ficar presa em casa? Ah, ela vai se socializar? Ela não vai se socializar, na verdade? E eu vou mostrar aqui nesse vídeo que socializar apenas na escola também não é uma boa medida, que ela precisa se socializar fora e a família precisa estar atenta a isso. Mas antes, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinda, né? Ao canal Depois da Escola, me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora e sou desde 2012 em sala de aula e oriento famílias que querem fazer uma educação domiciliar e familiar com propósito. Então vamos aqui falar sobre socialização. Muitas vezes a escola, isso é meio polêmico, tá? Muitas vezes a escola, ela não é o melhor lugar de socialização. Por quê? Quando a criança socializa só na escola, ela tem um perfil muito homogêneo de pessoas com as quais ela socializam. São crianças geralmente da mesma faixa etária, da mesma classe social. O que não reproduz a sociedade em nenhum momento, né? Tem alguns adultos ali que são os funcionários da escola, os professores, e dificilmente terá algum idoso, porque normalmente nessa idade, né, a casa dos 60 e 60 e poucos anos, eles se aposentam. Então eles não estão mais no ambiente escolar, é muito raro você ver um idoso no ambiente escolar. Pelo menos os onde eu trabalhei é muito raro, tá? Muito raro mesmo. Então, a criança acaba convivendo com tipos muito específicos, e a maioria das pessoas, dos adultos que trabalham em escola, é mulher também. A grande maioria, às vezes todo mundo. Já trabalhei numa escola que era 100% funcionárias mulheres, e não tinham homens trabalhando lá. Então, é muito complicado, é uma coisa muito homogênea. E o que as famílias precisam fazer? Precisam investir em socialização fora. É aí que cai por terra esse argumento contra o homeschooling, né? Porque as famílias que vão fazer homeschooling, elas, claro que elas vão deixar uma criança presa dentro de casa. A não sei que seja uma família mal intencionada, mas assim, a gente nunca viu, né? Algum caso de alguma família que esteja realmente mal intencionada. Mas a escola não é o único lugar de socialização e não é o único lugar de socialização e nem sempre é o melhor. Então, quais são os problemas de depender só da escola para poder socializar? Bullying, exclusão, relações superficiais. Então, são muito baseados em status, em desempenho, em aparência. Porque se você. E ainda tem um porém aqui que eu queria falar. Você dificilmente as famílias conhecem, se for uma escola muito grande, principalmente se for uma escola grande, né? Dificilmente conhece os pais dos outros alunos, quais são os valores dessas famílias. Então, eles acabam convivendo com pessoas com as quais eles nem conhecem. Então, é tudo muito baseado em status, desempenho, aparência, não tem essa convivência nossa, eu não consigo falar, gente. Intergeracional, que eu queria falar que eram pessoas de gerações diferentes, como eu falei com os idosos. Então, tem vícios de linguagem, comportamentos de grupo, influência tóxica, isso tudo pode acontecer se houver uma socialização apenas na escola. Então, onde socializar fora da escola e você fala: oi, Dani, como é que eu vou fazer agora? Porque, assim, uma coisa, eu tenho aqui várias possibilidades, mas aí a gente vai explicando e destrinchando todas elas. A primeira é a família. A nossa geração, eu não sei você, mas eu vim de duas famílias, né? No caso, a família dos meus pais, que tem muitos irmãos, né? A minha mãe, ela teve 8 irmãos. Alguns, infelizmente, já não estão mais aqui entre nós, mas ela tem alguns irmãos. O meu pai também tem muitos irmãos, inclusive de outros casamentos e tal. Então, eu tenho muitos primos. E eu sempre convivi com alguns desses primos eu convivi bastante durante a minha infância, durante a minha adolescência. Isso é uma coisa que hoje em dia é mais difícil, porque a nossa geração tendo filhos, eles tiveram poucos filhos, às vezes é filho único, né? Tem muitos filhos únicos e não tem primos, ou tem poucos primos. Então, o círculo de família acabou sendo muito restrito. Então, é uma coisa que precisa tomar cuidado e tal. Claro, se você tem uma boa relação com seus primos, com pessoas da sua família,
faça essa socialização. Eu sei que muitas famílias é meio complicado, eu não vou também entrar nesse mérito aqui, porque não é o assunto do vídeo. Mas se você tem uma boa relação, vá atrás, sabe? Avós também. Eu tive problemas com avós que moravam em outro estado e tal, mas assim, era tranquilo, né? Porque eu tinha outras pessoas da minha família e tal que estavam ali perto. Outra coisa são igrejas e comunidades de fé. Então, na igreja, você convive sim com pessoas de todas as idades, né? Pelo menos eu convivo. Com idosos. Tem muitos idosos em igreja, né? Idosos, tem muitas crianças, tem muitas famílias de diferentes perfis. Então, a igreja é um lugar ótimo. Se você frequenta a igreja, também socialize com o pessoal da igreja. Se você não frequenta, veja às vezes você está distante da tua religião, da tua fé. Considere isso. Considere porque não por conta só da socialização, claro, né? A socialização é uma consequência, mas até por conta de vocês melhorarem como família, você melhorar como pessoa, seu filho melhorar como criança, como adolescente. Então, fica a dica aí. Atividades extracurriculares que as crianças fazem, então, por exemplo, música, esportes, idiomas, artes, escotismo. Então, elas vão conhecer outras crianças de outras escolas. Às vezes, esses lugares têm um perfil de pessoas diferentes da escola onde ela estuda, então já abre um pouco o leque, né? Voluntariado e ações comunitárias, isso tem muito em igreja, então se você for na igreja, vai ser muito mais fácil de você encontrar oportunidades de fazer atividades, e dá para fazer um ótimo trabalho de after schooling, né, de educação domiciliar, que não é bem domiciliar, porque as ações de voluntariado são fora de casa, mas assim, uma educação familiar voltada para esse sentido, para voluntariado e ações comunitárias. Até vou fazer um vídeo sobre isso, se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, deixa aqui o seu like. Para aprender empatia, para aprender colaboração. Isso é uma coisa muito, 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 muito importante. Amizades intencionais. Então, por exemplo, as famílias têm amigos. Eu também tinha isso quando era criança. A minha família, ela tinha amigos. Então, a gente morava em algum lugar, a gente se mudava, e aí a gente ia de novo para casa onde a gente morava, porque tinha os amigos de lá. E eles frequentavam a nossa casa. Então, eu tinha muitos, até achava, quando eu era muito pequena, eu achava até que eram parentes nossos. E não eram, depois que eu fui entender que não eram parentes, que eram amigos. Amizades intencionais, então, encontros entre famílias. Os homeschoolers têm muito isso. Muitas famílias homeschoolers, normalmente, quando eles têm famílias muito grandes, que são 4, 5 crianças, aí fica aquele monte de criança. Quer socialização melhor do que essa, né? Grupos de leitura, passeios culturais, então isso também dá para fazer algumas amizades intencionais e internet, mas a internet tem que ter supervisão, né, que são comunidades seguras que conectam interesses. A internet, assim, para criança, para adolescente sozinha, não, mas assim, para alguns adultos é muito, muito comum que as pessoas se conheçam pela internet, dá para fazer amizades muito legais também que vão para o offline. Então, assim, socializar, isso é uma coisa muito importante, não é estar rodeado de gente, mas é aprender a viver com o outro, é aprender a viver com pessoas de diferentes idades, de diferentes perfis, de diferentes temperamentos. Então, se queremos que nossos filhos aprendam a se relacionar de forma saudável, a gente precisa oferecer experiências reais de convivência e não confiar apenas na escola para isso, porque a escola não é uma experiência que está muito longe da realidade, tá? Então, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Eu tenho aqui o meu contato, os meus serviços, minhas redes sociais, está tudo aqui. Inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. E é sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui e nos vemos.